Baby Yoda, baby Yoda. Fala, meu povo! Esse vídeo era pra ter saído ontem. Isso daqui é a informação do Ministério da Saúde. Tipo. Ao persistir os sintomas, o vídeo deveria sair ontem. É isso. Mas ontem a gente se afundou no quê? Trabalho. Ai, gente, esse negócio de trabalhar, né? Esse negócio de querer gravar Tu fez vídeo. entrevista ontem. Nossa, sim. E aí depois tu fez uma live Sim. com a Ju e com o Cris. Sim. E com a Gabi. Queria só lembrar todo mundo que segue a gente aí que chegou Sombra e Ossos, segunda temporada, hoje na Netflix. Olha que delícia. Achei relevante dar essa dica, porque eu não sei se eu vou conseguir ver hoje, mas fica aí a dica. Cris. Isso é destreza. Isso é destreza. Você tá investindo nessa lista da ansiedade, Cris. Não tô. Tá tudo bem. Tem uma lavanda aqui atrás de mim. Tu vai colocando item nessa lista, não sei pra quê. Não coloca, não. Meu anjo, tem que nascer de novo pra não colocar coisa na lista. Ontem a gente baixou um aplicativo chamado CoStar. Nem imaginei Que tem a ver com coisa na lista. Tem a ver com Star Wars, mas é sobre astrologia. Star Wars? É, CoStar. Tem nada a ver. Sabe como tem a ver? Porque o aplicativo faz você pode fazer amizade com outras pessoas pra ver se tem similaridade nos signos e nos planetas. Não é que pode fazer amizade tipo Orkut. É tipo, você se conecta com pessoas que você já conhece. Tu sabe que tu tá mó tia do Orkut, só fala do Orkut, cara. O Orkut já não existe há mais de 10 anos, Cris. Sabe o que o Orkut não tinha? Algoritmo. Tá, tecnicamente... Nossa, obrigado. Claro que tinha algoritmo. Não, mas eu não tô falando desse algoritmo. A minha mente de aquariano agora tava berrando, tipo... Olha, a sua mente do aquariano que lute, porque eu vou continuar Esse aqui é o falando meu essas café, besteiras. Eu sei, mas eu roubei. Não, Tá com açúcar. Era só pra... sério? Então... Era só pra falar que... Não, é que era bom só. Sei lá, às vezes você só quer entrar numa comunidade de eu gosto de batata frita Não com mexe sorvete. no tripé, garota. Às vezes você só quer entrar numa comunidade de eu gosto de batata frita com sorvete e falar, pô, bonzão, né? E alguém fala, Cara, é isso. convivência... Às vezes eu quero isso de interação social. E é por isso que o Grogo não fala. Sim, eu acho que ele só é evoluído, assim. Porque se ele falasse, Chatão ia ser uma todo discussão mundo. constante do Grogo com o Mando. Sim, as pessoas são muito chatas, cara. Não as pessoas de vocês, tá? Vocês que estão assistindo são as melhores pessoas. Mas as outras pessoas, que não são vocês, são chatas. Sei lá. Vocês são super legais. Mas são as outras que não estão aqui. As outras... Chatas. Não dá. Eu fui mexer a câmera e acabou aparecendo o álcool, o álcool 70 aqui do canto, ó. Uai, mas a gente continua álcool 70. É isso, eu não tenho vergonha do meu álcool 70. É porque você organizou aqui de um jeito e aí eu fui Você tem desorganizei. vergonha do seu álcool 70? Não, Tá. não tem nada de vergonha, Porque não. você enche muito o saco com esse álcool 70 para na frente das câmeras ter vergonha. É meu melhor amigo. É isso. Álcool 70. Tá bom, Panda Mendes, vai. Você tá falando É de... Mandaloriano. Esse vídeo é Mandaloriano. É muito cara de pau, cara. Você está há 4 minutos falando da sua lista. Baby Yoda, Opa. Baby Yoda, baby Yoda. Eu acordei, a minha mente tá assim, esse caos hoje. A bublê. A bublê. Voltamos pras minas de Mandalor. Nossa, minha mente completou com Tirith. Voltamos pra Minas Tirith. Mas não é, né? Quem dera, nossa. Não, mas Cairia as Minas de bem Mandalor agora. tava maneiro, Não. Sabe o que eu... Uma não diminui a outra. Não, as minas conseguem viver Até junto. Minas Gerais é maneiro. Eu já boto todas as minas aqui. Uma salva de palmas para Minas. É isso. Mas aí, Bocatã, Cressequeira. Nossa, vamos falar de Bocatã? Vamos falar de Bocatã. Estilosa, Esse né? vídeo, inclusive, é pra isso. Cara, mas assim, eu gosto de Bocatã porque Bocatã é low profile. Saiu da aguinha, virou pra Mando e falou, tu viu alguma coisa lá embaixo? Não é que tu não viu nada? Aí eu mando, profundeza. Eu não sabia. Homem, né? Não, é Homem, assim, ó. né? É assim, ó. Você viu alguma coisa lá embaixo? Eu não sabia que era tão profundo. Tipo, homem, né? Como Mas conversar você com um homem viu hétero algum animal? básico? Não. E ele nem pensa. Não, É ele nem burro. pergunta, mas você viu? É burro. Não. É burro, É sobre bichinho. ele, é sobre a limpeza É dele. sobre a limpeza da alma dele. Não, é. Exato. A menina acabou de salvar a vida dele. Gente. A líder dele acabou de salvar. E ela mergulhou e aí ela tava com um capacetinho. E aí ela não tirou o capacetinho nunca Então, mais. você percebeu isso? Percebi?
ela, antes de falarem qualquer coisa, tipo, mas você tirou o capacete, mas você tá seguindo a doutrina. Ela seguiu a doutrina. Ela seguiu. Porque ver o mitossauro fez ela acreditar. Qual é o nome? Mitossauro. Gente, mas nem se esforçam pra criar nome também, né? A gente falou exatamente isso no último vídeo. É porque me indigna toda vez. Mitossauro é muito. Cala a boca, sabe? Pelo amor de Deus, cadê uma pessoa criativa nessa equipe? Exatamente. Não contrata, não? Exatamente. Sabe o que é isso? A Disney deve estar sem dinheiro pra criativo, porque fez aquele estúdio gigante lá pra gravar o Mandaloriano. Entendi. É isso. Foi o estagiário que fez. Hoje eu tô tóxica. Mas, cara, esse nome aí é antigo. Mitossauro? É, da época do George Lucas. Mas George Lucas fez o quê? Uma arminha com gilete, né? Complicado também esperar alguma coisa desse ser humano. A nave era um ventilador deitado. É complicado esperar alguma coisa dele, né? É isso. Hoje eu tô tóxica. O Twitter me fez ficar tóxica hoje. Inclusive, gravarei um vídeo daqui a pouco para hoje ainda. Lá no Instagram. Lá no Instagram. Não, vou postar no YouTube também. Que é mais que eu quero falar. Mas falando dos abusos aí do BBB. Abusos do BBB. Cansada. Então, aí a Bo-Katan, ela vai tenta voltar pra casa dela e a casa dela é bombardeada. Cara, sim. Mas eu acho engraçado, ela é muito blasé também, né? Porque ela olha, meu lar. Eu ia estar aos prantos, a própria cena. Imagina a nossa casa explodindo e a gente vê de longe. Imagina, eu ia estar gritando. Senhora! E eu sou do tipo que eu ia estar gritando, chorando, ajoelhada no chão, puxando meus cabelos e falando, eu vou me vingar! Não sei porquê, mas eu ia estar falando. Das naves que estão ao redor da nossa casa, entendi. Me esperem! O quê? Eu voltarei! Achando que sua própria... Eu, sabedoria 8. A gente tava fazendo nossa ficha, né? Então, mas aí a Bo-Katan não se abalou. Não. E segue com o mando pra viagem dele. Sim. O interessante é que nesse momento corta a história e vai para... tanto que eles se pegassem, você não. Mas como é que ele vai se pegar de capacete? Eles têm uma energia. Aquela armadura não dá pra fazer nada não, Cris. A energia tá toda contida. Eles não tiram nem pra comer? Não, tu não viu o mando bebendo aqui por debaixo do capacete? Mas é só liquidinho? Eu acho que né? Eu acho que eles botam aqui por debaixo do capacete. Caraca, eles vivem numa dieta detox bizarra, né? Cara, pra caber na armadura. Mas eles não vão no banheiro, não? Eu acho que a armadura é pra ter um compartimento. Um fraldão, sabe? Um fraldão geriátrico. Ele deve feder. Deve. Ele não tira nem pra tomar banho. Eu não gosto de racionalizar essas coisas. O Mandaloriano fede. Mas também... O Grogu também. O Grogu também. Mas se existe alguma tecnologia pra você não feder no Star Wars? Pode ser também. Tudo bem. Tipo... É porque é outra galáxia, né? Tipo um tênis pé, sabe? Ele bota aqui pelo pescocinho e faz... Não, mas é outra galáxia. E se naquela atmosfera não existe suor? Fedor. Não, suor existe porque quando ele tira o capacete, o cabelo tá todo colado. Mas aí é Pedro Pascal, né? É o sangue latino. É o sangue latino. É o tempero latino. Manda um tum, tatum, já tá como? Isso. Cabelo pingando. A gente é assim aqui no Brasil também. Mas eu menos em São Paulo. Em São Paulo o cabelo não pinga. Não, São Paulo São Paulo é uma maravilha pra isso, né? O clima é Porque ótimo. o Rio de Janeiro, cara, tu dá dor que passa no sol. Eu não sou feliz no calor do Rio de Janeiro. É tipo Tatooine. Rio de Janeiro é tipo Tatooine. O ar Qual o seu lugar favorito da galáxia de Star Wars? Naboo. Gente, Naboo. Porque Naboo é tipo o meu quintal. Nojo! Naboo é tipo muito top one sucesso. Mas e a nave do Mando é a nave de Naboo. Mas nesse episódio, a gente deu um salto pra Coruscant. Nossa. E não existe Nova York mais divertido em Star Wars do que Coruscant. Tu percebeu que tinha uns prédios parecidos com o Chrysler Building? É muito igual a Nova York. Caramba, inspirado em. Inspirated by. É muito. E é interessante porque mostra outra realidade, né? Tem um projeto da Nova República de pegar quem trabalhou para o Império e integrar a sociedade. Reintegração da Nova República. Com psicologia, droides psicólogos. Cara, são falhos demais. Exato, você pode enxergar como psicólogo. Eu acho que é só o BBB, sabe? A câmera do a câmera do BBB. É isso, só. Tá. Exato. Mas eu acho que esse episódio, ele se conectou, e eu não sei se você teve essa sensação, ele se conectou muito com o início de temporada de Endor. Na vibe narrativa e na vibe visual. Porque a partir do momento que tirou... Porque é aquilo, né? O Mandaloriano, a própria narrativa
do Mando faz a gente se conectar muito com a narrativa do Han Solo. O visual é muito parecido, o tipo de cena é muito parecido, as ações do Mandaloriano são muito parecidas com as ações do Han Solo. O Baby Yoda conecta a gente com a trilogia principal e a história do Jedi. Sim. Faz a gente lembrar do Yoda, e agora a gente tem na memória o treinamento, porque eu vi Boba Fett. Ela viu Boba Fett! Com o Jorge Lucas, ó, com o menino Luke. Então, Mando e Baby Yoda, eles são muito Star Wars raiz, assim. Quando a gente viu Endor, a gente falou, cara, isso aqui é outro nível de Star Wars. Exato. Isso aqui é guerrilha, bora galera mulheres. Exatamente. E aí esse episódio me trouxe isso, sabe? Então, mas se você realmente olhar de fora, toda a crise, a guerra nas estrelas, de fato, acontece na orla exterior, que é tipo a periferia da galáxia. Sim, existe uma galera vivendo plenamente. E é tudo sobre aquele lugar. Sim. Você vai a Coruscant muito pontualmente, e é por isso que a trilogia do episódio 1, 2 e 3 é tão importante. Porque mostra mais como viviam em Coruscant. Sim. Como o Conselho Jedi existia e ele estava completamente... O Senado, por mais que os Jedi visitassem a galáxia inteira, o Conselho Jedi estar em Coruscant fazia com que nublasse a visão deles da realidade. Sim. Então, eles, por mais que eles entendessem que as pessoas na orla exterior estavam destruídas, né? Porque os recursos não chegavam lá, porque todos os recursos tinham que vir para a capital. Sim. Isso fazia com que eles dessem tempo ao tempo como se eles tivessem todo o tempo do mundo. Sim. E esse foi o grande erro do Jedi. Sim. Como o grande erro de qualquer governo que tenta levar igualdade, equidade para as pessoas. Não tem tempo. É essa que é a parada. Sim. As coisas têm que mudar agora. É muito engraçado você ouvir, por exemplo, aquele cara soberbo aleatório o falando... rico? Então, é isso que eu ia falar agora. Falando assim, república, nova república, Império. tudo é uma coisa, pelo amor de Deus. Eu quase servi pro Império, imagina eu servindo. E aí ele fica assim e tipo, pra ele tanto faz a diferença. Mas sabe no que eu penso? Quando você chega pra uma geração, por exemplo, sei lá, vou pegar meu pai. Meu pai tem mais de 60 anos. Quando meu pai vai numa pré-estreia com a gente, que ele sempre se emburaca em todas as pré-estreias, acho maravilhoso, mas não entende nada. Quer dizer, dos filmes de herói, né? Ele nunca sabe o que é Marvel ou o que é DC. Sim. Porque pra ele tanto faz. É tudo herói, é a mesma bosta. Pro jovem que é aficionado em herói, isso é ofensivo, você dizer que as duas coisas são a mesma coisa. Não são. Nem a estrutura do filme é igual. E aí tem todo um argumento de defesa, né? E isso me fez abrir um parênteses quando esse cara falou isso na série, que é, tanto faz. A nossa impressão sobre as coisas não define as coisas como elas são. Não, exatamente. Né? E a gente vive... É uma visão limitada? Mas assim, a gente vive hoje nesse rolê de rede social e viver em bolha e em comunidade com afinidade de gostos e pensamentos, faz a gente acreditar que a gente tem alguma autoridade no nosso ponto de vista, no nosso estilo. Mas não tem. É que tanto faz mesmo. Igual esses últimos 4 anos no Brasil, que rolou a guerra política de direita e esquerda, tanto faz mesmo. Eu fico imaginando... Esse rótulo, sabe? Porque no fim das contas, é a consequência das atitudes das pessoas que vão impactar a sociedade e não o que você coloca de rótulo. Então, eu fiquei imaginando, sabe o que é? Sabe um disco de vinil? Quando você coloca ele numa vitrola, ele começa a girar, certo? Certo. A galáxia em Star Wars basicamente é um disco de vinil. Coruscant tá no meio e a orla exterior está na ponta. Sim. E aí, o que acontece? Se você colocar um disco de vinil para girar, essa força que faz ele girar, você sente muito mais na ponta do que no meio. No meio praticamente não está fazendo diferença, você está girando em volta de você mesmo. Sim. Enquanto nas pontas é um movimento gigantesco. Muito mais forte para acompanhar, né? Então, assim, realmente, no teor da mudança que tem que acontecer o tempo todo e que acontece, para quem está no centro, não faz diferença. Não faz. Não tem tanta força assim. Enquanto quem está lutando por mudar completamente a vida do seu planeta e de todas as pessoas que vivem ali, ou uma estrela da morte chegar e explodir um planeta e matar milhões de pessoas. Mas pega essa analogia e traz para a vida real.
todos os bairros da periferia de uma cidade é onde estão os trabalhadores. Mais que na hora que eu tenha dado esse exemplo, todo mundo tenha pensado na própria cidade, porque toda cidade tem essa estrutura. Né? Se você for, sei lá, passear em Buenos Aires, existe um passeio de City Tour que a pessoa fala assim em algum momento, agora nós estamos entrando na área da periferia. Então, existe isso em qualquer lugar do mundo. Sim. Essa periferia de trabalhador. Mas eu vou pegar uma série aqui que retrata isso maravilhosamente bem, que é a série A Imperatriz, sobre Sissi, da Áustria, que tá lá na Netflix. E você vê, assim, o castelo, né, funcionando muito bem. Em seus muros. E aí você tem o início da era industrial ali acontecendo naquele período, 1700 e alguma coisa. A construção das ferrovias, tudo isso. Exato. Né? E a galera trabalhando, ralando, a galera que não tinha sapato, todo mundo muito sujo, trabalhando aonde? Nas periferias. Isso. E não perto do castelo. Perto do castelo tem que estar todo mundo lindo, os nobres, maravilhosos. Essa é a nossa estrutura de vida. Quando você pensa num relógio e olha por trás a estrutura do relógio e como ele funciona, é exatamente assim também. Não é exclusivo da humanidade, não é exclusivo de Star Wars, isso, né? É assim que funciona em qualquer empresa, em qualquer maquinário, em qualquer sistema que você queira que rode de forma autônoma. Não existe autonomia. A autonomia, para mim, é uma grande ilusão da humanidade. Tudo que você busca em termos de autonomia... Tem sempre alguém trabalhando por você trás. Passando o trabalho para outra pessoa. Isso. Não existe algo que funcione sozinho. Entendeu? Entendi. E aí eu acho que Mas essa é a grande discussão, porque o que acontece? Ao reintegrar pessoas que trabalharam no Império, você não consegue mudar a cabeça delas. Não, exato. Porque você está impondo um ritmo de funcionamento. E é o sentimento do perdão, do tipo, igual a menina fala, né? Não, eu fui perdoada, jamais eu imaginei que eu pudesse ter a chance novamente de fazer algo de bom e tudo. Não tem como, isso é da boca pra fora o que o sistema precisa ouvir. Isso. Mas pra dentro não tá assim. Mas ela tá com uma cara de espiã, né? Porque o que a gente descobre nesse episódio, né? O Moff Gideon, ele foge da prisão, ele não foi eliminado como em Boba Fett esperavam que acontecesse com ele. Né? A gente descobre no início dessa temporada que ele foi preso. E aí, ao ser transportado, ele consegue fugir. Então, o Moff Gideon retorna. E aí, muito provavelmente, aqueles caças TIE Fighter que atacam o Mandaloriano no início do episódio... São dele. É um mandado dele, né? Sim. Tipo, ele que mandou aquela galera ali pra destruir tudo sobre os Mandalorianos. E é interessante porque esse movimento dele faz com que a Bo-Katan se una a uns Mandalorianos que estavam afastados. Mas eu achei muito engraçado. Você também mergulha na água? Sim. E você tirou o capacete desde então? Não. E você não sei o quê? Sim. Então você pode viver com a gente. Então tá a pessoa bom. sem casa, né? Mas ficou de boinha ali. Não, mas o interessante é que olha como eles estavam antes na porta da caverna contra eles. Que era opressor, né? Eles chegavam... Ali é família, né, gente? Aí, no momento que ela fala, passou. Tomou banho, passou. Se tomou banho, tá valendo. Tá pode vir. Então, e aí eles abraçam. Eles dão boas-vindas. E realmente, tipo, é diferente, né? Você tem aquela sensação de estou em casa novamente. Sim, total. Até porque o conceito de família entre os Mandalorianos é isso. Mas de novo, a Bo-Katan não concorda com várias coisas e a treta tá vindo aí. Tipo, eu sinto. Eu sinto o cheiro da discussão vindo já. Eu acho que não é uma questão de você não tretar com os conhecimentos lá, com a parte religiosa das coisas. Não é isso. Eu acho que é muito uma questão de entender os limites e por que aquelas coisas acontecem. E eu acho que, além de querer entender, e ela é muito essa pessoa, de que ela precisa saber as coisas, né? Ela é mais pragmática, assim, ela é menos seita e mais pragmática. Do tipo, não vou acreditar só porque tá todo mundo mandando eu acreditar, gente. Eu preciso entender se isso funciona desse jeito. Ela é mais assim. Ela é muito filósofa. Ela questiona. É isso só. Tipo, ela não quer ofender. Ela só questiona. E aí, pra quem vive cegamente uma seita, é ofensivo, né? Precisa ter alguém que questiona. Mas aí, vamos lá. Voltando a Coruscant, aquele cientista, a gente sempre soube que ele estudava algumas coisas sobre clonagem. Um cientista louco, né? E tudo esse lance de clonagem tem várias teorias que vinculassem ao Grogu e talvez ao Anakin. Sim. Porque se o Grogu for um clone do Yoda,
Existe uma ele não lembra de origem, a gente viu isso lá no Boba Fett. Ele não lembra. Tipo, ele lembra, ele tem flashes dele no Templo Jedi. Mas ele já era Baby Yoda. Sim. Então, ele não lembra do nascimento dele, das famílias dele, nada disso. A família dele sempre foi o Templo Jedi. E aí, o que é interessante nisso é o seguinte. Pra raça do Baby Yoda, já fizeram alguns cálculos que, pra ele estar daquele tamanho, ele tem basicamente a idade do Anakin. Caraca, então. Fizeram uns cálculos disso acho que na primeira temporada. E aí tinha uma desconfiança de que se provassem que o Baby Yoda, o Grogu, é um clone do Yoda, talvez o Anakin também fosse um clone. E isso expande as possibilidades, porque se ele for uma modificação genética, porque ele nasceu do nada naquela mulher. Mas isso daí é resgatando os midi-chlorians ainda, né? O midi-chlorians é canônico, não tem como... Aí vai aquela discussão entre fé e ciência, sabe? Sim, sim. Eles tentaram justificar, botar uma outra perspectiva aí, mas talvez com essa explicação eles embasassem mais o lado científico de Star Wars também. Sim. Isso sem invalidar a fé, né? A religião Jedi. Mas aí, ok. No momento em que eles pegam esse cientista e prendem esse cientista, e aí a mulher vai e dá uma abilolada na cabeça dele, girando um negocinho, acabou. Não existe mais essa informação. Sim. Então, se existia uma ponta solta que a Disney falou, opa, a gente não vai conseguir desenvolver mais isso. O roteiro mudou para um outro caminho. Não é mais sobre o Grogu, são sobre os Mandalorianos de fato. E precisamos eliminar as pontas soltas. Foi isso que aconteceu nesse episódio. Então qualquer possibilidade de explicar tá na cabeça desse cara e esse cara perdeu a memória. A não ser que o próprio Grogu faça a paradinha de vou ler a sua memória e destrave. Então, porque eu acho que o treinamento do Luke com ele, já que ele não seguiu aquele caminho e ele voltou pro Mando, né? Eu acho que foi muito assim... Ele sabe que existe, sabe? Tipo, o Grogu sabe o que fazer. E ele conhece os truques Jedi. E agora ele pode usar se ele quiser. O Luke mesmo fala no treinamento, ele fala assim, não é que eu estou treinando, eu estou ajudando ele a relembrar o que ele já sabe. Porque se o Grogu tem, sei lá, 50 anos... Ele já foi treinado. Ele treinou por 50 anos. Sim. É muito tempo. Sim, total. Mas foi um episódio muito legal, eu fiquei muito com essa vibe de Endor na minha cabeça, assim, até pela parte militarizada. Eu gosto muito mesmo, assim, dessa parte de Star Wars. Me fez lembrar que a gente já jogou 2 jogos de RPG de Star Wars. Sim. Em um, eu era uma Jedi, uma Padawan, e no outro, eu era conselheira de uma senadora, não era? Isso. E eu vi Padmé. Só pra ficar claro aqui, tá? Interagi com Padmé, já dei bom dia pra ela. No Senado em Coruscant, tá? Fica aí a dica. Mas, toda vez que eu vejo o Coruscant, eu lembro desse jogo. Porque a descrição é muito bonita, né? Quando você conhece o cenário de Star Wars e você visualiza na sua cabeça ali, é muito fácil de você alcançar essas imagens. Exato. É muito incrível. Eu acho muito incrível o que o Dave Filoni tá fazendo com o universo de Star Wars. Porque ele é muito fã. E dá pra ver o carinho com absolutamente tudo que ele faz. Isso. Os enquadramentos, a forma dele mostrar a própria rota de naves de Coruscant. É tudo tão bonito, é como se você turistasse mesmo, sabe? Exato. O ponto de vista que ele traz da galáxia é um ponto de vista de turista. Do tipo, vamos dar uma explorada em Coruscant. E aí o cara vai passeando, e aí tem o picolézinho. É tanto detalhezinho Aí maneiro. quando ele vai encostar no cume da montanha. Você percebeu que aquele é o cume da montanha mais alto que dá pra ver o planeta inteiro dali? É muito incrível. Isso foi antes de construir aquela cidade toda. Sim. Então aquele ponto é tipo o pico do Everest, sabe? Só que muito maior. Sim. E tá ali. Os prédios são tão altos e a cidade foi construída de uma forma tão megalomaníaca que eles conseguem encostar no pico de uma montanha mais alta daquele planeta. Cara, é muito maneiro. É muito isso. Bonito, assim. E é esse ponto de vista do Filoni, que eu acho que quase ninguém conseguiria fazer, que é o ponto de vista de alguém que é apaixonado mesmo. Exato. Sabe? E como ele é amigo pessoal do George Lucas, eu imagino que seja incrível você ter uma fonte limitada de informações, de mandar um WhatsApp pro George Lucas e falar, descreva Coruscant.
Mas e você muito... criar a sua versão disso, né? Quando a gente foi na San Diego Comic Con, ele falou, né, que ele entrou com já trabalhou alguns anos com ele, e aí fez o pedido do Clone Wars, né? Tipo, que tal fazer um Clone Wars, por favorzinho? e era aquela parada. Ele quis fazer por amar. De fã mesmo. Tem tanta coisa ainda que não tem conexão. A gente pode usar isso. Você tá com preguiça, eu termino. Eu faço. E aí ele falou, se você faz, faça. E é interessante, né? Porque o George Lucas ama esse universo. Os fãs amam esse universo. E somente um fã realmente para fazer as conexões que eram necessárias. Sim, total. Não tinha como outra pessoa fazer. A dona Lorenete me mandou um inbox no Instagram na semana passada, perguntando a ordem das animações, porque eu vim falando muito das animações. Falando, você não quer fazer um vídeo sobre isso, não? Não, então, eu queria dar uma dica, na real. Tá. E aí eu passei a ordem para ela das animações para assistir, é muita coisa. Mas eu descobri que tem uma playlist lá no Disney Plus. Em ordem cronológica. Uma playlist chamada Conheça Mandalorian. Tá. Que aí ele mescla animações, episódios de série em ordem para você assistir e entender mais da história de Mandalorian. Sim. Então, assim, tem vários fragmentos, inclusive de Mandaloriano, tem alguns episódios ali no meio, que é para você, tipo, tá. É pra você entender o contexto. E pelas animações você pode ver, por exemplo, o Mandalorian funcionando em ativa antes do expurgo. Isso é legal. Isso é muito legal. Muito legal pra você entender como é que funciona a cabeça da Bo-Katan, por exemplo. Mas lá no Disney Plus também tem uma playlist de Star Wars em ordem cronológica, mesclando todos os conteúdos. Exato. Então é só entrar lá e aí tem Rebels, Bad Batch, Clone Wars, todas as coisas e os filmes e as animações e as séries. Exatamente. Então é só dar uma conferida. Boa! Nós vamos ficando. Esse silêncio constrangedor. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Deu tempo a tempo. Deu tempo a tempo. Então, muito obrigado por estar aqui. Foi muito maravilhosa a presença de vocês. Um beijo. Beijo. E até o próximo episódio de Mandaloriano. Tchau. Tchau.